Seja bem-vindo ao canal Apex News. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever. O secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que as sanções contra Alexandre de Moraes do STF se aproximam. E essas sanções, conforme veremos a seguir, podem se estender para os demais ministros e até mesmo suas esposas e seus escritórios de advocacia. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court Justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you, sir. O influenciador Lucas Mantovani, que está atualmente em solo americano, explica em detalhes o que pode acontecer em caso de sanção. Se o Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos, o que acontece? Não é só não poder pisar nos Estados Unidos, é muito pior. Os Estados Unidos obrigam todas as empresas que operam aqui, mesmo sendo estrangeiras, a banirem o sancionado. Nada de cartão, nada de banco, nada de tecnologia, nada de serviços. Então, se o Alexandre de Moraes for sancionado, ele não vai mais poder ter cartão de crédito nem de débito, Visa, Mastercard ou American Express, mesmo emitido por banco brasileiro. Não vai mais poder usar PayPal, Wise, Nubank, não vai mais poder voar de Delta, American Airlines, United, não vai mais poder fazer reserva pelo Booking, Airbnb, Expedia e tem mais. Google bloqueado, Apple bloqueado, Meta bloqueado, Microsoft bloqueado. Ou seja, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Outlook, tudo isso vai embora. Você acha que acabou? Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, Spotify, Apple Music, isso tudo também vai embora. Mesmo que a empresa seja 100% brasileira, se ela tiver qualquer vínculo com os Estados Unidos, como tecnologia, servidores, sistema de pagamento ou parceria, ela é obrigada a romper com o sancionado sob risco de multas bilionárias, bloqueio no sistema financeiro americano, suspensão de contas, perda de licença e reputação internacional. Quer exemplo de empresas brasileiras que devem acatar a sanção? Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, Mercado Pago, fintechs que operam em dólar, empresas que usam Amazon ou Google Cloud. Tudo isso é possível graças a uma lei americana chamada Global Magnitsky Act. Ela permite que os Estados Unidos sancionem qualquer estrangeiro acusado de corrupção ou abuso de poder e praticamente obriga o mundo inteiro a fechar as portas para essa pessoa. O repórter da Globo News, Guga Chakra, surpreendentemente apoiou a possível decisão dos Estados Unidos. A administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa O declaração. jurista e ex-deputado Deltan Dallagnol deu sua opinião sobre os fatos e reagiu sobre a notícia dada pelos jornalistas da Globo News, informando uma possível reação do governo e do STF. Dessa vez também houve e eles traçaram ali o jogo, eles definiram o jogo. No Supremo está acertado que eles todos manterão uma posição unânime de apoio ao colega Alexandre de Moraes, que é ameaçado grotescamente por um outro país, né, o que caracteriza claramente uma ingerência em assuntos internos, vamos dizer assim, uma ingerência também, uma tentativa, uma ameaça à soberania nacional. Então, no Supremo, decidiram todos jogar juntos a favor do Alexandre de Moraes. E escolheram um para falar. Quem? O decano Gilmar Mendes, que obviamente defendeu o Alexandre de Moraes e avisou, olha, não tem cabimento outro país se meter nisso. Essa parte do Supremo que já... Gente, não precisava nem escolher, né, o Gilmar pra falar. Ele ia falar por conta própria. Agora eu quero dar aqui, ó, parabéns. Parabéns, ministros. Eu acho que é pouco. Vocês deviam fazer todos uma nota de repúdio ao Trump e assinar a nota com os nomes de todos vocês em apoio ao Moraes. Aproveitem e já anotem também os nomes das esposas, dos escritórios de advocacia das esposas, todo mundo ali na nota, que fica mais fácil depois pro Trump sancionar, punir todo mundo junto.
Olha, gente, eu vou ignorar aí a parte da militância do discurso da jornalista de que haveria uma violação contra a nossa soberania, porque eu já expliquei que não tem nada disso em outros vídeos, que isso aí é uma mentira, porque eu preciso aqui agora me concentrar e, ó, bater palmas aos ministros pela brilhante estratégia de apoiar ainda mais o abusador de poder e violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Isso só vai tornar mais fácil pro próprio Trump incluir logo mais ministros no balaio das sanções, como aliás já tá sendo avaliado. É muito inteligente mesmo, viu, ministros? Digno de palmas, a direita agradece. Agora olha, o trunfo que eles acham que eles têm. Você não vai acreditar. E lembra, a informação mais bombástica, como a própria jornalista vai dizer, tá pro final. Mas olha aqui o trunfo que eles acham que eles têm. Será que os ministros têm um trunfo maior? Algo que o Trump quer muito? Algum recurso extremamente valioso? Será que os ministros controlam alguma reserva de petróleo, gente, por exemplo? Talvez eles tenham uma influência gigantesca sobre algum país sobre o qual o Trump tenha interesse ou tenha medo? Será que os ministros têm a chave para resolver a guerra na Ucrânia? Conflito de Gaza, ameaça nuclear do Irã? Olha aqui o grande trunfo que os ministros do STF têm contra o Trump, que vai ser anunciado agora. Rufem os tambores. Joga para a diplomacia o que fazer. A diplomacia, claro, a diplomacia tem um trunfo, que é a embaixadora... a Viotti, Maria Viotti, lá em Washington, que é uma craque e que está em contato direto com o Departamento de Estado, tentando neutralizar o estrago que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo. Nossa, que trunfo, hein? Que trunfo. Ela fala que embaixadora é um trunfo, mas não explica o porquê. Eu também queria saber. Com todo o respeito à embaixadora, eu não conheço ela, mas quem é a embaixadora na fila do pão? O Trump é um empresário, é um negociador, ele respeita pessoas poderosas e que tem coisas de alto valor para trocar. O que o Brasil hoje tem de tão valioso que possa interessar o Trump? Nada. Gente, o Trump já avisou, o Brasil precisa dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eles têm toda a razão. O Eduardo Bolsonaro, ele muito provavelmente tem mais influência no governo Trump que todos os chanceleres, embaixadores aí juntos do Brasil. Muito mais do que o chanceler Mauro Vieira, que sequer é atendido. Gente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, chanceler Mauro Vieira, sequer é atendido pelo Marco Rubio, secretário de Estado americano. Gente, nem sequer atendido quando quer falar com o cara. E agora presta atenção que a jornalista ela vai soltar aqui agora a grande bomba que o STF, o governo Lula, tem contra os Estados Unidos. Olha só, eles vão acabar com o Trump, ó. Se prepara que isso aqui é a bomba final. Aí vem a principal notícia, deixei pro fim, inverti a regra do jornalismo, né? E o principal tá no início. Deixei pro fim, que é o seguinte. Nossa. E aí entra a diplomacia de Estado, a diplomacia presidencial, porque o presidente Lula tá articulando, sim, com os países que estão vendo ali com muita resistência essas infâmias do Trump, essas loucuras do Trump, para haver uma resistência. Não apenas a uma pessoa, nem apenas a um Supremo Tribunal Federal, mas as instituições democráticas. Quais são esses países? Os países europeus, que o Lula está se articulando, particularmente a França, e também os países das Américas e do Caribe. Então, a resistência, se o Trump sair das palavras e realmente abrir sanções contra o Alexandre de Moraes, a reação não será exclusivamente brasileira, será uma reação em conjunto. Gente, então tá tudo resolvido. Lula e Macron versus Trump. Essa eu quero ver, gente. Peraí, gente. Peraí que nós estamos agora aqui, ó. Peraí, tô ouvindo aqui, ó. Estamos recebendo cenas inéditas. Imagens inéditas ao vivo. Ao vivo, da luta de Lula e Macron contra Trump. Só um instante que eu vou jogar na tela pra vocês verem essas imagens exclusivas. Nós conseguimos. Olha aí, gente. Cenas do Lula e do Macron sendo resistência contra o Trump. Ou melhor, cenas inéditas de Lula e Macron com o Supremo, com tudo, indo brincar com o Trump pra estancar a sangria. Olha aí que eu vou jogar na tela. Presta atenção. Conseguimos. Olha só, hein? Que piada, que piada. E você? O que acha que vai acontecer nos próximos dias? Será que a sanção realmente será aplicada pelos Estados Unidos? Queremos ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário e até a próxima.